Capítulo 5. Quarta Lua. Antes que o guardião do tempo cante, vou contar sobre o oco do mundo, afinal é para lá que os escolhidos no lançamento das pedras estão se dirigindo. Lembra do caso das 5 amigas dos povos da floresta? Pois é, naquela época, Zalu, a sopro nascida da escuridão foi consultada, pois quem habita a morada é considerado por seres e povos o mais conhecedor das peculiaridades do mundo. Mas quem diria que naquela visita de Hermolevi, Zalu descobriria que não conseguia responder aos questionamentos do guia. Aquela foi a primeira vez que um sopro nascido da escuridão foi questionado sobre a existência de algo sobre o que não tinha conhecimento. Apesar do impacto causado por essa questão, ela chamou pelos outros seres nascidos da escuridão para resolverem o caso em conjunto. Quando fez isso, Zalu, mas dessa vez não só ela, se surpreendeu com a descoberta de algo totalmente desconhecido: existia um ser nascido da escuridão nunca visto. Existia um Bamocelro. Na primeira reunião, Ceres e o guia analisaram os fatos e decidiram procurar pelo local onde as amigas se aventuraram naquela época. Eles tinham apenas as 4 palavras ditas pela sobrevivente como pistas: rios, peixe, força e mortas. Analisando os fatos, o grupo decidiu que, como nenhum dos seres místicos presentes encontrou sinais estranhos na natureza, a região onde o incidente aconteceu deveria ser isolada e monitorada. O único problema era: onde ficava esse lugar? As primeiras palavras das pistas eram estranhas: rios e peixes. As fluentes são os seres que controlam as águas e são capazes de se conectar aos animais que as habitam, então todos esperavam que Rimora pudesse ajudar com essas pistas, mas ela só tinha conhecimento da existência de um único rio e as fluentes não encontraram nenhuma novidade ao se conectarem com os peixes do rio. A verdade é que o mundo é vasto e existem muitos locais que são desconhecidos para seres e povos. Quer exemplo mais real do que o aparecimento do Bamocelro? Onde ele vive? As outras 2 palavras eram força e mortas. Nesse caso, era mais fácil supor que uma força estranha tenha sido a responsável por ceifar a vida das jovens. Bom, depois de vários dias de discussão, uma decisão foi tomada. O grupo se deslocaria pela margem do rio à procura de novos rios e, se não tivesse sucesso, se dividiriam para explorar o mundo. Cada um partiu e fez o percurso ao seu tempo, e nessa jornada tiveram uma grande surpresa. Em um determinado ponto, o leito do rio se dividia em leque. Vários braços se estendiam a perder de vista. O grupo explorou aquele ponto e não descobriu nenhuma força estranha, então isolaram a região. Como isso foi feito? Muito simples, uma barreira de encantamentos isolou aquela área. Como ela foi levantada? Com a ajuda de Zalu. Abaixo do salão da morada existe um local onde fica o caldeirão medicinal, é lá que sopros do caldeirão guardam e combinam ervas medicinais. De lá vieram 9 grãos raros. Cada um deles germinou a 100.000 passos de distância um do outro, formando um círculo. Com a ajuda de encantamentos e cantigas, os 9 angelins vermelhos cresceram magicamente. Suas copas quase tocando as nuvens. A região isolada recebeu o nome de Oco do Mundo. Mais para frente conto mais. O sabiá laranjeira cantou e Drevi interrompeu mais uma vez sua tentativa automática de retirar os cabelos do rosto ao encontrá-los presos em uma trança. Sem desperdiçar sequer um olhar com o seu companheiro de jornada,
ele se lançou nas águas do rio. Um olhar brilhante acompanhou o curso das águas que encobriram o Bamocelro e o sopro planou no ar avançando em direção ao oco do mundo. Era mais um dia maravilhoso e tudo à sua volta emanava frescor e vivacidade. Ele descobriu um grupo de macaquinhos que se deslocavam agilmente pelas copas das árvores com seus pelos alaranjados parecendo pequenas chamas se contorcendo em meio ao verde. Terop acompanhou seus movimentos até sua atenção ser chamada por barulhos estridentes e alegres. Um bando de periquitos atravessava o céu fazendo uma algazarra perfeitamente ordenada. Os pontinhos verdes, com toques de amarelo, pousaram em uma árvore mesclando-se totalmente com a floresta, apenas a bagunça dos gritos revelava seu esconderijo. Depois de um tempo, eles levantaram voo e dali a pouco pousaram em outra árvore. Terop parou observando a confusão de sons. Sua jornada estava sendo tão silenciosa que encontrar aqueles pequenos pontinhos verdes tão barulhentos fez com que um largo sorriso tomasse conta do seu rosto. Era realmente contrastante. O sol ocupava o ponto mais alto do céu e novamente ele acompanhou a curva do rio mantendo-se sobre onde sentiu a presença do Bamocelro. Subitamente ele congelou no ar. Uma sensação estranha atingiu seu peito. Era como se várias agulhas perfurassem seu coração. Ofegante ele apalpou o local, mas tudo estava normal. A sensação desconhecida se repetiu e gotas de suor escorreram pela segunda vez na pele escura. Seus olhos percorreram o leito do rio e seu coração quase parou quando as águas cristalinas se tingiram de vermelho. Numa velocidade assustadora, ele tocou o solo às margens do rio. No mesmo momento, Drev saiu das águas agarrando as folhagens da margem e a custo manteve-se de pé. Verde! Gritou Terop aparecendo diante do outro e estendendo as mãos em sua direção. Não me toque! As palavras saíram com urgência dos lábios pálidos do Bamocelro. O sangue escorria de vários pontos do seu corpo. Ele estava uma completa bagunça, apenas seus cabelos se mantinham firmemente presos em uma longa trança. O que aconteceu? Perguntou Terop sem saber onde colocar as mãos acompanhando o outro até que ele se apoiasse em um tronco, meio deitado, meio sentado. Pegue, são medicamentos do caldeirão medicinal disse o sopro jogando um pequeno frasco de cerâmica para o Bamocelro. Drev pegou o frasco no ar. Sua mão se apoiou no chão e ele fechou os olhos. Seu corpo estava cheio de pequenas perfurações. Ele respirou fundo, abriu o frasco com os dedos trêmulos e usou o medicamento nas feridas. Logo à sua frente, Terop se manteve em pé caminhando de um lado para o outro enquanto girava o cachimbo em seus dedos agitados. Após aplicar o medicamento e limpar as manchas de sangue, Drev fechou os olhos e se deixou ficar naquela posição. Terop finalmente interrompeu os passos e apoiou as costas em uma árvore. O que aconteceu? Ele perguntou acendendo o cachimbo com gestos rápidos. Silêncio. Você é capaz de falar. Um lampejo vermelho passou pelos olhos escuros. Você já falou antes, me responda. Piranhas, ele respondeu sem abrir os olhos. Piranhas. Qual o seu tamanho real? Quantas piranhas são necessárias para conseguirem te atacar dessa forma? As perguntas foram tantas que Drev abriu os olhos e sentou reto encostando na árvore. Não vi. Como é possível andar distraído numa jornada como essa? Terop cortou as palavras do outro.
O silêncio caiu entre eles. Não vi. Desde quando é possível andar distraído por aí? A explicação dada era inaceitável para Terop. Obrigado. Quantas piranhas seriam necessárias para causar tantos ferimentos no corpo do Bamocelro? Ele não se transformava em cobra quando estava nadando. Eu errei em minhas suposições. A paisagem se agitou. Sopro nascido da escuridão, Terop. Pelos meus cálculos, ele deve ter um corpo enorme na sua forma original. Ele não seria ferido facilmente. Um nascido não seria tão frágil quanto uma cobra normal. Talvez ele não fosse uma cobra. O vento forte arrancou algumas folhas das árvores que estavam mais próximas. Sopro nascido da escuridão. Para ser um nascido ele tem que ter algo especial. Os galhos começaram a se curvar com o vento. Nascido da escuridão. O vento parou. Você está atrapalhando o meu raciocínio. Desde quando você fala tanto? Disse Terop encarando o outro. O que você quer? São feridas. Curadas. Com um movimento brusco o sopro sentou-se, ainda perdido em pensamentos. Ele colocou mais ervas em seu cachimbo e o cheiro ficou mais forte. O silêncio tomou conta do local enquanto nuvens de fumaça saíam dos seus lábios. Em sua mente ele repassou várias vezes os fatos acontecidos há poucos momentos. O sol ainda estava no céu, faltavam algumas horas para que as sombras cobrissem a floresta. Sem peixes, disse o Bamocelro. O que você disse? Sem peixes, repetiu Drev. Não tem problema. Já disse que consigo ficar sem comer por um longo tempo. Como foi a sensação ao se ferir? O olhar amarelo encontrou o olhar escuro antes de responder. Dentes furaram a carne. É dor. Dor. A dor que atacou o peito do sopro nascido da escuridão havia desaparecido, mas a lembrança era vívida. Os dedos escuros tocaram o manto no local onde a sensação apareceu. As primeiras sombras começaram a tomar conta da floresta. Obrigado, disse o Bamocelro acomodando-se sobre a relva. Ele fechou os olhos. Uma brisa suave carregou o cheiro relaxante das ervas em sua direção. Desculpa pelas palavras que eu disse antes, disse Terop. Quando a escuridão tomou conta da floresta, ele ouviu a respiração do Bamocelro suavizar, na mesma posição em que estava. O sopro removeu o manto, revelando o lado esquerdo do peito e deixou que a luz da lua cheia o tocasse. A quarta lua cheia era a que emitia mais energia. As marcas douradas oscilaram, acendendo e apagando ao seu toque. Ervas tóxicas. O que foi aquilo que eu senti mais cedo? Será? As marcas douradas se apagaram totalmente e ele tentou afastar os pensamentos que insistiam em tomar conta da sua mente. Sem sucesso, ele voltou a cobrir o lado esquerdo do corpo e acendeu o cachimbo. Seus olhos pousaram no corpo que dormia profundamente à sua frente. Drev estava deitado, encolhido como uma pequena cobra indefesa. Os cabelos azul esverdeados, que quando soltos escorriam lisos pelas suas costas e vez ou outra tampavam seu rosto, estavam presos em várias tranças que nasciam na sua testa. Tecidas rente a cabeça até a nuca, elas se uniam em uma única trança grossa e longa. Ela pendia sobre seu ombro e dedos verdes seguravam a sua ponta. O rosto também era verde e no canto de cada olho havia um sinal amarelo. Dormindo, a frieza,
que acompanhava sempre sua expressão, desaparecia. No pescoço forte, que chegava quase a ter linhas retas, algumas pequenas escamas escuras brilhavam quando o corpo se movia com os movimentos suaves da respiração. A pele das costas tinha um tom de verde mais escuro igual ao da faixa de tecido que envolvia seu ventre. Depois do ataque, algumas partes do tecido se rasgaram revelando uma profunda cicatriz. Ela não era resultado das feridas recentes. Com o uso do medicamento, nenhum vestígio das lesões daquele dia restou em seu corpo. Era uma cicatriz antiga e, se não estivesse coberta pelo tecido, provavelmente se revelaria enorme. Cobrindo sua cintura e parte das suas pernas existia apenas um tecido negro. Os pés descalços quase que se confundiam com o verde da grama que forrava o chão. O som das águas do rio, que seguiam seu curso a poucos passos, murmurava em ritmo contínuo como se emitissem um chamado. Ventos fortes envolveram Terop e ele sumiu nas águas escuras. Momentos depois, ele voltou a sentar-se junto ao Bamocelro. Quais segredos você esconde? Pensou Terop lançando um último olhar para o seu companheiro de jornada antes de fechar os olhos escondendo as pupilas acesas em vermelho. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o próximo capítulo.